apresento o GT2. Bom, acho que vai ficar um pouquinho apertado aqui, né? É um arinho redondo. Eu queria há muito tempo, tá? É uma aro que para mim faz muita necessidade. Pelo rally, pelos meus jogos mais clássicos, pelos meus carros mais de competição, cara, o nível de acabamento, por incrível que pareça, ainda tá melhor. Se vocês observarem aqui, a pintura texturizada, cara, ficou muito top, né? Depois eu vou falar mais sobre a questão dos seletores, mas eu quero que vocês consigam identificar que a qualidade, né? Turminha, queria fazer um pedido aqui para vocês. Eu estou com o meu segundo canal, que é o Art Games, e onde eu falo de jogos, games, consoles, retro games, e principalmente se você é apaixonado por esses jogos, inclusive jogos de corridas clássicos e antigos, Mr. FPGA, enfim, se você gosta de tudo isso, queria te convidar a passar lá no canal e compartilhar com seus amigos. Dê uma força aí, tá bom? Bom vídeo para você! Fala, galerinha do bem, como é que vocês estão? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Tudo tranquilo? Turma, é o seguinte, este vídeo aqui eu quero esclarecer alguns pontos, dar algumas informações e eu vou aproveitar e vou fazer aqui, eu vou mostrar aqui como eu faço algumas avaliações, porque quem é membro do canal, né, me manda lá telemetria, eu faço ali uma análise junto com ele, mostra alguns pontos de melhoria e eu consigo tentar mostrar, né, como ele pode melhorar e qual é a margem de trabalho que o equipamento dele está. Aqui eu vou estar fazendo em cima do iRacing e vou estar falando um pouco em cima do iRacing, ainda contextualizando talvez um pouco o último vídeo, porque a questão que eu sempre falei, né, que muita gente fala que o iRacing ele é muito ruim de force feedback. Na verdade, não é que ele é ruim, é que ele depende de... E é esse o meu incômodo. Eu preciso de um equipamento que me subtraia, ou que abstraia essas informações dele. Qualquer equipamento consegue fazer isso? Não. Entenda, eu não estou falando aqui de ter resultado ou não ter resultado. Você pode andar de Ferrari e tomar um pau de um cara com Fusca. Tá? Então não estou falando desses detalhes. O que eu estou falando aqui é que é possível. O iRacing tem trabalhado num projeto, né? E quem acompanha lá tem o Will Tech Talk, que é com o David Tucker, e eu uso muito essa parte para estudar. Inclusive, quem gosta de ler, aí na descrição do vídeo tem 2 livros, tem o link lá na Amazon, que eu já, um eu estou terminando de ler, outro eu já li, quem quiser. Tá em inglês, galera, mas é possível, você com o celular na mão, você consegue traduzir, consegue ler. E eu recomendo. E se você se interessar e achar bacana comprar, eu não sei se vocês se interessam, né? Tem o link ali. Não vai mudar o preço para você, mas vai me ajudar aqui no canal, tá bom? Então, quando foi? Acho que foi umas 4 builds atrás. Eu posso estar aqui equivocado no número de builds, mas enfim. O iRacing colocou uma ferramenta, colocou um botão lá que você clica nele e marca quanto que é a sua base tem. E alguns ele não reconhece, né? Porque o que a gente quer e está se trabalhando para que isso aconteça, é que futuramente, quando você conectar o teu equipamento, ele reconheça o que o seu teu equipamento tem de força. Aí você fala, cara, isso é possível? Sim, através disso aqui, ó. VID e PID, tá? Não vou falar sobre o que é VID e PID, mas é exatamente isso. O que na verdade o David Tucker fez? Inclusive, eu entrei em contato na época com ele e passei aqui algumas informações de alguns motores que estaria usando aqui, inclusive o 06030, né? Quem tem aí, seja o meu que foi o meu DAI ou o SW que foi aí com o do Henrique, do Garage, você tem a opção de marcar e ele saber que está
Por quê? Porque ele criou uma tabela e essa tabela consulta a informação que você passa. Ele vai lá no Vidpeed, ele consulta, ele confronta, né? E marca. Tá? E gerou um BO, todo mundo sabe que o David Tucker é um cara que ele é muito criativo. Cara, ele faz muitos testes. Muito. Aprendo muito com os testes que esse cara faz. Sugestões de que ele ensina algumas coisas que você pode praticar. DAI, cara. DAI é tudo. E ele faz vários testes. Ele recebe esses equipamentos para fazer testes. E, cara, é um cara muito... Tem livros que eu tô procurando... versão digital para poder ler, porque ele recomenda muita coisa e eu acabo não tendo a possibilidade de ter tudo, né? Até pela limitação do inglês, mas ele dá muita ajuda, tá? E baseado em cima disso, ele pegando o firmware do que ele já tem, que algumas bases ele tem lá, várias inclusive, que as próprias empresas mandam para ele, né? Aqui a gente tá vendo aí de projetos mais antigos, mas tem atuais, ele tem tudo lá. Então ele pode fazer vários testes e ter os firmwares na mão, né? E nessa condição, a gente viu o que aconteceu com o da Fanatec, se eu não me engano, o de 20, que o pessoal que tem, quando marca lá, ele não marca 20, ele marca 16 nm. Isso deu uma repercussão, poxa vida, estão falando isso, estão falando aquilo, pouco me importa o que estão falando. O fato é que aquilo é uma consulta de firmware. Tá? Então, o valor que está ali é baseado no que o firmware informa. Para quem não sabe o que é firmware, eu recomendo dar uma pesquisada. E aqui é uma parte do fórum que eu amo de paixão, aqui que eu perco horas e horas a fim. Não só esse, mas tem vários outros aí. E aí não só no iRacing, também em outras comunidades, o próprio Grenade Device, para aprender mais da lógica, da coerência e dessa magia chamada force feedback. E como eu disse no vídeo anterior, eu vou repetir aqui. Hoje o limitante não é o software em si, mas é o direct input. É uma situação complicada hoje para quem quer esses equipamentos. Então, haverá um momento, sim, em que a gente terá, através disso, uma consulta do software baseado no Vidpeed e saber o que você tem. Isso no iRacing se torna um negócio, porque o iRacing ele tem hoje essa coisa de pôr a força muito do hack, a força pura do hack. Nem todos os simuladores fazem isso, mas ele faz. E eu estou já testando o Reinsport, não trouxe ainda, eu quero fazer mais testes. Eu consegui extrair um pouco a telemetria pelo CSV, que é um arquivo bruto. E ele já tem a opção de você dizer para ele o potencial do teu equipamento, porque é exatamente o que a gente usa no iRacing. Nos outros você não diz qual é o poder do seu equipamento. Você vai lá e trabalha com o que ele tem disponível, tá bom? Então, lembre-se, é uma informação dada, não existe essa troca de forma automatizada, de forma de reconhecimento, nem troca de informações. É uma informação dada para quê? Para que você tenha a telemetria em mãos, que é justamente sobre isso aqui que a gente vai falar. Essa telemetria aqui é de um membro do canal, só que aqui tem a volta dele e está a minha volta. Então, o que eu faço, na verdade? O que eu faço aqui? Eu não preciso que ele me passe informações do que ele pôs lá no iRacing, mas eu preciso que ele me passe informações do que ele está usando de setup. E aí eu vou observar algumas coisas e vou dar sugestões para ele que possa ser atraente. Não é um padrão isso aqui. Isso aqui são sugestões. Deixa eu até tirar aqui minhas câmeras aqui para ficar mais fácil de eu mostrar algumas coisas aqui. Peraí, gente. Tá. Essas aqui são algumas sugestões que eu passo depois que eu vi a telemetria. Quando eu olho aqui na telemetria, eu posso ver várias coisas. Aqui eu tenho várias informações, tá, galera? Quem é membro do canal já tem um vídeo lá sobre sobre o Motec e como, se precisar aí do book aí, como conseguir o book. Mas aqui eu posso ver várias e várias coisas relacionadas ao force feedback. A primeira, lembrando que aqui, ó, o roxo, o que vocês estão vendo aqui em roxo, ó, roxo, essa linha em roxo é a linha do equipamento dele, é a porcentagem de uso do equipamento dele. Essa linha azul é a linha que o simulador está gerando de
torque para a telemetria. Então, quanto que eu gero aqui e eu uso aqui? Bom, se eu estou gerando 38, 47 newtonmetros e uma média de 3,7 de constante, quantos por cento disso aqui que teu equipamento está lendo? Tá? 26%, 18%, ok? Então, beleza. Aqui algumas coisas que eu acabo recomendando. A primeira coisa é que eu vejo que ele está... Existe, não é um padrão, mas eu verificando, eu achei uma média interessante em que quando o teu equipamento está nessa média, você consegue ter percepção melhor do grip, você consegue ter percepção melhor do comportamento do carro de uma forma geral, e você consegue ter o comportamento de reação, tá? O contra-esterço, o carro está dando aquela virada, você sente mais rapidamente. Claro que aí você tem que fazer um trabalho para tirar a letargia e tudo mais. Uma coisa notória quando eu coloco aqui, que eu vi, uma das curvas mais fechadas, se eu observar aqui, ele está virando demais o volante. Olha isso. Esse aqui é o meu. É eu fazendo a mesma curva, que é este ponto aqui, ó. Ele está virando demais. Aí você fala, pô, Ed, mas você está mais lento do que ele. Se eu olhar na proporção geral, eu vou estar mais lento, até porque ele já está treinando nessa pista. Eu peguei para fazer teste, eu andei menos tempo. Mas daria para eu ficar ali treinando e daria para chegar a esse tempo. E daria até para ir abaixo. E ele mesmo já sabe que dá para ir abaixo. Mas só de apontar esses detalhes, a gente já vê que existe configurações que ele precisa melhorar. Uma delas, o giro do volante dele, provavelmente. É pouco, é muito? Não sei, é ele que vai ter que fazer o julgamento agora. Eu só estou apontando que está virando muito. E se eu for mais para frente, isso não importa. Se eu ponho qualquer outra curva, por exemplo, vamos ver aqui, ó, isso aqui são os picos de curva, você vai perceber que ele vira mais do que eu. Olha lá, ó, tá virando muito, tá virando muito. Deixa eu apagar aqui, fazer mais bonitinho aqui, ó. Aqui, ó. Olha só quanto ele vira e olha só, tá virando muito. Carros, isso aqui é um radical, carro como esse, você empurra a frente dele, quanto mais você vira, mais você empurra a frente, menos gripe você tem e mais lento você sai, ok? Então são coisas que eu posso apontar para ele. É só isso? Não, o resto é ele, isso, focado em force feedback é o que eu consigo perceber e mostrar para ele. Outra coisa, quando eu olho aqui, ó, eu sei exatamente qual é a proporção que ele está usando aqui de strange. Esse aqui é o que ele está usando. Aqui, ó. Esse aqui é o que eu estou usando. Uma diferençazinha ali de 13 pontos. Eu vou pôr pontos para ficar mais fácil. Por quê? Todo mundo sabe que no iRacing, quanto menor for a força máxima, mais torque disponível eu tenho. Ele está usando aqui o Strange aqui, ó, em 5. E aqui eu estou usando em 6,5. Faz diferença? Uma infinidade. Porque a partir do momento que esse ponto aqui e esse aqui trabalham de formas diferentes, se você observar aqui, ó, a linha azul, que é a dele, que é a saída que ele está trabalhando, porque é o que ele informou para o simulador, você vai perceber que a saída do meu, que é a linha branca, é maior. Ou seja, eu informei ao simulador que eu quero que ele disponibilize mais condição de torque em relação ao dele. Então, esse aumento que eu fiz foi para ter um ganho. E olha que em todos os pontos, mesmo em reta, eu tenho as linhas mais tonificadas. Olha só. E aqui, quando eu olho, eu vejo que o dele, ó, ele trabalhou a 47 newtonmetros neste ponto, foi a máxima dele, e 38. Enquanto que o meu, ó, foi mais constante, 64 e 60. A média dele de constante nessa volta foi 3,76 de torque. A minha foi 4,42. Eu tenho um equipamento e ele também que permite usufruir desses torques.
A pergunta é, você está usufruindo da forma que você precisa? Porque se você está procurando fidelidade de force feedback, torque, gripe, comportamento do carro e reação, você vai precisar trabalhar nisso. Você precisa trabalhar nisso. Então você vai ver que existe uma porcentagem de quanto eu estou usando. Enquanto que ele está usando aqui, ó, uma média de 39% do uso do equipamento dele, eu estou usando uma média de 62% neste carro. E o que isso reflete? Resultado. Gripe, comportamento do veículo e resposta. Velocidade de resposta. Eu vou colocar aqui numa condição maior para vocês perceberem a diferença. Conseguem perceber uma configuração buscando uma fidelidade e uma configuração que ainda não chegou lá? Exatamente o mesmo equipamento, tá? Os dois são base de 20 Nm. Olha isso. E elas não clipam. Ah, você fala, pô, mas aqui você atingiu um pico de 100%. Esse pico que vocês estão vendo aqui, ó, que dá essa lampejada, que é em curva. E eu posso mostrar para vocês que é em curva. Aqui, ó. Ó, curva, ok. Curva, ok. Curva, ok. Esses lampejos que atinge aqui, você vai ver que atingiu 100% e ele só atingiu 70%, é porque eu estou pegando zebra. Estou aproveitando mais a zebra. Então eu vou ter picos maiores. Quanto mais você aproveita a zebra, você vai ter picos maiores. E conforme a zebra é muito alta ou não, você vai ter. Combinando isso, a força que eu estou trabalhando de disponibilidade em relação ao dele, é natural que no final das contas as reações que eu receba sejam reações mais fidedignas. Isso muda de carro para carro, vai mudar de carro para carro. Agora, veja, na maioria esmagadora das curvas, e eu fazer, ó, na maioria esmagadoras, observem os volantezinhos ali, ó. Ó, são raríssimas às vezes. E quando é em reta assim, ó, essa saída aqui, ó, isso aqui é correção, que você acaba fazendo ali uma correção. Mas em curva mesmo, a maioria esmagadora das vezes, ele está virando muito. Se está virando muito, provavelmente está faltando torque, galera. É muito simples isso, tá? Em se tratando, quando você olha uma telemetria dessa, está faltando torque. E aí é onde eu falo, deixa eu voltar aqui para minha imagem aqui. E aí é onde eu falo, galera, que é o seguinte. Ter torque não é só a força. Force feedback é uma coisa e a força e o torque é outra. A gente comuna os dois, a gente combina os dois. Mas para que uma coisa está ligada à outra, para eu melhorar minha fidelidade de force feedback, eu preciso sim ter mais torque. Só que não é só aqui. Eu sentei já passei já pro Bruno lá, algumas configurações que pode melhorar isso para ele e que ele pode trabalhar numa faixa maior e aproveitar ainda mais essa condição do carro. Então, quando você olhar uma telemetria dessa, fecha a porta para a mamãe, para incomodar a mamãe. Quando você olha uma telemetria dessa, quando você estiver aí olhando a sua telemetria focada no que teu equipamento está te entregando, esses pontos têm que ser muito bem observados. Isso é possível aqui aqui no Motec, isso aqui é possível no Atlas, isso aqui é possível lá no Z1, aliás, até com mais outros recursos. Mas o simulador tem que me oferecer essa possibilidade. São canais disponíveis. Ele tem que oferecer. Por exemplo, se eu pegar alguns do Motec, Assetto Corsa Competizione, ele não me dá nem a saída, eu não sei. Então fica difícil você saber. Mas sim, o fabricante me informa que nenhum carro passa de, sei lá, 25 Nm. O iRace não é assim que funciona. Então, para eu buscar essas forças, subtrair isso, você precisa de torque.
Para todo mundo que chega para mim, que eu estou migrando minha base, vou pegar X base. Não é que eu não estou olhando aqui se é bom ou se é ruim. É que de tanto olhar a telemetria, de 5, de 9, de 10, de 12, de 15, de 20, de 30, eu posso te garantir, baseado na telemetria, que qualquer coisa abaixo de 15 para o iRacing, buscando uma fidelidade de resposta e feedback, é pouco. Não é ruim, é pouco. Isso depende do uso que você vai fazer, tá? Agora, força tem um limite. Qual é ela? Tem que ser você a descobrir, você achar a sua necessidade. Em telemetria eu sei que precisa. E vocês podem ver isso nitidamente quando eu mostro aqui, tá? É claro que o meu amigo Bruno aí vai ter que entender que ele precisa trabalhar com tonificação. Assim como se eu pôr aqui o Anderson, que está lá com uma de 18, que a gente trabalhou também, trouxe ali as configurações, e para quem quer fazer coach, tem aí o link aí na descrição do canal aí, é a mesma coisa, é baseado em telemetria. Ah, então a telemetria é mais pura verdade? Não, ela dá informação do que você precisa melhorar. Agora é você que tem que sentar aí e melhorar. Claro que para os membros eu vou dar sugestões, eu vou dizer onde ele pode acertar, onde ele pode corrigir, e é evidente que o final das contas, a decisão, se vai usar aquela proporção mais ou menos, é dele. Porque é ele que vai estar pilotando lá, é ele que está buscando alguma performance. Mas eu garanto que se ele trabalhar dentro dessas margens e das sugestões, a chance de melhorar o tempo é muito boa. É só isso? De force feedback, sim, seria só isso. Então ele tem que olhar o ângulo de giro do volante dele, ele tem que olhar o torque proporcional que ele está usando de saída lá no simulador dele, quanto que ele está informando lá dentro do simulador, principalmente se for a race, e essa informação ela tem que ser o mais precisa possível, e alguns outros eixos que tem dentro do iRacing, você trabalhar com ele, que eu acabo dando uma orientada lá para eles, tá bom? Então, eu fiz esse vídeo aqui mais para mostrar para vocês o que uma das coisas que eu gosto de passar, que eu gosto muito de fazer essas análises aqui, junto com os membros. Um book como esse, você tem trocentas mil opções aqui, tem muita coisa aqui para você brincar, desvendar, desmembrar. Eu mexo em todas? Não. Até porque eu acabo focando a princípio mais aqui justamente force feedback. É uma porção, uma parcela do que você precisa para ter resultado lá. Mas por que eu acabo focando mais isso? Porque 99% das perguntas, 100% das perguntas que me vêm é justamente daquilo que é baseado no meu canal. O quê? Equipamentos. É a força, é o torque. Cara, eu tenho avaliações aqui de Logitech, de T300, tenho. Fica muito bom. Se você colocar aqui ó, uma telemetria de Logitech, você vai ver coisa insana, né? Que é muito limitado. Bom, era isso. Queria trazer esse videozinho aqui para vocês, pra mostrar um pouquinho aí como é que é esse trabalho aí. E o Bruno tá aí, eu ia até fazer para a área de membros, mas eu decidi trazer aqui, expor um pouquinho de como é legal, como é bacana demais você poder olhar um gráfico desse e poder avaliar. Uma coisa que eu acho interessante aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, é que se você observar, eu vou pôr até aqui no maior, ó, vou mostrar um negócio bem interessante para vocês. Veja, existe uma faixa que eu acho e que eu julgo, para a maioria dos carros, interessante de trabalho, que é uma faixa entre que ela possa superar essa barreira aqui. Quando eu vejo que as constantes se aproximam dessa barreira ou elas superam, eu consegui perceber, na maioria esmagadora das vezes, que as respostas do carro são mais condizentes com aquilo que eu falei. Gripe o tempo todo, muito fácil para você perceber isso. Que você tem a percepção das reações do carro e o seu tempo de resposta, né? E quando eu olho, a maioria das vezes que eu vejo as configurações das pessoas, elas estão muito abaixo ou pouco abaixo disso. Eu já peguei muito abaixo, apesar do dele aqui não tá muito, mas está abaixo. Se você olhar aqui, existe uma diferença. Essa diferença, ela afeta esses 3 pontos que eu citei aqui. Gripe, ok? Comportamento do carro e tempo de resposta, que é a velocidade que você vai reagir. E isso em vários equipamentos eu percebi isso.
Não estou dizendo que isso é um padrão, é uma percepção. E aí fica a critério de vocês avaliar isso. Lembrando que aqui é uma base de 20 Nm. Numa base de 10, isso muda completamente. Numa base de 9, de 5, ainda mais. Mais distante disso aqui, você fica. Tá bom, galerinha? Espero que o vídeo seja útil. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui. Apresento o GT2. Bom, acho que vai ficar um pouquinho apertado aqui, né? É um arinho redondo. Eu queria há muito tempo, tá? É um aro que para mim faz muita necessidade. Pelo rally, pelos meus jogos mais clássicos, pelos meus carros mais de competição, cara, o nível de acabamento, por incrível que pareça, ainda tá melhor. Se vocês observarem aqui, a pintura texturizada, cara, ficou muito top, né? Depois eu vou falar mais sobre a questão dos seletores, mas eu quero que vocês consigam identificar que a qualidade, né,